Seja bem-vindo ao Projeto Prévia. Eu sou o Matheus Vasconcelos, sou pastor da Igreja de Cristo e professor aqui do Cibima. E neste e nos próximos 4 vídeos eu quero apresentar para você, quero introduzir você no tema do uso do Antigo no Novo aplicado à pregação expositiva. Na aula de hoje, nessa nossa primeira aula, eu quero preparar o caminho que nós vamos percorrer nas próximas 4 aulas. E para isso, então, eu quero definir com vocês o que é que eu quero dizer por pregação expositiva. Depois eu quero apresentar para vocês algumas convicções sobre as quais a pregação expositiva está erigida. E depois eu quero finalizar olhando 2 argumentos pelos quais o tema do uso do Antigo no Novo é importante para o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos. Comecemos, portanto, a ver definição de pregação expositiva. É preciso dizer que quando o assunto é pregação expositiva, muitas pessoas pensam de modo abrangente sobre esse assunto. Algumas pessoas são tentadas a definir pregação expositiva como um comentário minucioso de cada detalhe da passagem bíblica. Outras acham que, independente da explicação que apresentarem, seja do contexto cultural, do contexto histórico, estarão apresentando um sermão expositivo desde que as suas reflexões estejam circunscritas a uma determinada passagem da Escritura. Contudo, não é assim que eu quero que pensemos sobre pregação expositiva nesse nosso tempo juntos aqui no Projeto Prévia. Na verdade, eu quero considerar com você a seguinte definição, apresentada por Surrel Michelin. Diz o seguinte: um sermão expositivo é aquele que expõe, que aplica o verdadeiro significado do texto bíblico, levando em consideração seu contexto imediato, assim como o contexto mais amplo da história da redenção, com o propósito de que o ouvinte ouça a voz de Deus através da exposição e que seja por ela transformado. Então, essa definição do Surrel, ela é importante e eu gostaria de destacar aqui algumas características dessa definição que ele apresenta para a gente. A primeira característica dessa definição é que o sermão expositivo é aquele sermão que apresenta o verdadeiro significado do texto bíblico. Ele não é um sermão que traz só verdades teológicas corretas, mas é um sermão que traz a verdade teológica correta a partir do texto correto. Esse é, de fato, uma das principais falhas que pregadores caem quando pregam sermões expositivos. Constroem uma teologia correta, mas não fazem isso a partir do texto correto. Então, o Surrel, ele trabalha esse aspecto de modo muito preciso. Ele então vai dizer que a pregação expositiva é aquela que lida com o verdadeiro significado do texto bíblico. Uma segunda coisa que é importante aqui na definição do Surrel é a conexão que um pregador expositivo deve fazer da sua passagem com toda a história bíblica. Isso nós chamamos frequentemente também de teologia bíblica. Tá? Então ele convida, e é uma das características da definição do Surrel, essa conexão do texto com a ampla história da redenção. E terceiro, o propósito que o Surrel apresenta é o propósito que o ouvinte seja transformado. Não é só que as capacidades exegéticas e hermenêuticas do pregador sejam expostas para a congregação. Na verdade, esse não é o ponto. O ponto é a transformação do ouvinte. Eu acrescentaria ainda, aqui nessa definição do Surrel, a noção de que o pregador expositivo não é só aquele que respeita o conteúdo de uma passagem bíblica, mas também respeita a forma como esse conteúdo é trabalhado e desenvolvido pelo autor bíblico.
Então é isso que nós queremos dizer quando nós falamos sobre pregação expositiva, uma pregação que respeita o significado do texto, que conecta a pequena narrativa com a metanarrativa da Bíblia e que prega para a transformação dos ouvintes. O segundo ponto aqui da nossa aula são as convicções fundamentais sobre as quais a pregação expositiva ela é desenvolvida. E aqui eu vou fazer uma analogia com os 4 atributos da Bíblia, que são fundamentais para o desenvolvimento dos sermões expositivos. E o primeiro atributo da Bíblia é o atributo da inspiração. Como nós vemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Bíblia é um livro que, embora escrito por autores humanos em seus contextos históricos, geográficos e linguísticos particulares, foi inspirada por Deus, certo? A segunda convicção para a pregação expositiva: a Bíblia é livre de erros, por isso os teólogos a denominaram como inerrante. Ela é a palavra de Deus, Deus não erra naquilo que faz, portanto, ela é inerrante. Terceiro atributo bíblico, que também é uma convicção para a pregação expositiva, é o caráter autoritativo da Bíblia. Como cremos, a Escritura é a palavra final sobre toda questão de fé e prática na vida do crente. Por isso, um pregador não deve se ocupar com outras coisas senão a Escritura, porque ela é a autoridade e deve ser a dieta para a vida de uma igreja saudável. E, finalmente, a Bíblia é suficiente. Para embasar a suficiência, eu gostaria de olhar com vocês o texto de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, que diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Portanto, tudo aquilo que um cristão precisa para desenvolver a sua vida e piedade pode ser encontrado na palavra de Deus, porque é inspirada, é livre de erros, é autoritativa e é suficiente. Esses são os pilares sobre os quais a pregação expositiva ela é construída. Por fim, o último ponto aqui da nossa primeira aula é agora particularizando os nossos olhares para o tema do uso do Antigo no Novo. E eu queria mostrar a importância do uso do Antigo e do Novo usando 2 argumentos. O primeiro argumento tem a ver com a quantidade de vezes que o Novo Testamento cita o Antigo. O pastor Tiago Albuquerque falou o seguinte: os leitores e estudantes da Bíblia não conseguirão ir muito longe sem notar que os autores do Novo Testamento fizeram um uso massivo do Antigo Testamento para uma infinidade de propósitos. Pense comigo, por exemplo, em Atos, capítulo 2, quando o apóstolo Pedro vai tratar com os judeus, não é? Após a descida do Espírito Santo, ele vai argumentar que Jesus era o Messias, que os últimos dias foram inaugurados a partir de textos do Antigo Testamento. Pense comigo em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, quando Paulo vai trabalhar a forma como as igrejas devem remunerar os seus presbíteros, ele também evoca um texto do Antigo Testamento. E muitas outras passagens podem ser listadas aqui. Há cerca de
224 citações diretas que podem ser identificadas no Novo Testamento a partir da fórmula introdutória, como está escrito. E dentro dessas 224 citações, existem outras 7 que podem ser percebidas pelo conectivo, o i, a conjunção aditiva. O i, como ele faz essa concatenação de diferentes passagens do Antigo Testamento, certo? O ponto aqui é mostrar que nenhum pregador expositivo vai conseguir caminhar muito longe, desconsiderando o tema do uso do Antigo no Novo. Há uma percepção de que a cada 20 versículos do Novo Testamento você tem um do Antigo. E a segunda razão pela qual esse tema é importante é porque esse tema leva o pregador a sair da superficialidade. Ao se envolver com o uso do Antigo no Novo, na entrega e no desenvolvimento de sermão, o pregador vai ter que lidar pelo menos com dois contextos distintos: o contexto original, o contexto do Antigo Testamento, e o contexto que está o reuso, que está no Novo Testamento. Então, como é que esses dois contextos trabalham juntos? Então, essa é uma forma de aprofundar o seu trabalho com o texto e a explicação para os seus ouvintes. E o segundo é o aprofundamento entre temas e conceitos teológicos. A gente vê, por exemplo, isso em Marcos, capítulo 1, logo nos versículos iniciais, quando o evangelista evoca a figura de João Batista como cumprimento de uma profecia de Isaías. E há, nesse cumprimento, temas que se entrelaçam. E um desses temas é o tema do novo Êxodo. Então, convido você a mergulhar um pouquinho nisso. E assim, nós finalizamos percebendo a importância do uso do Antigo no Novo para o desenvolvimento de sermões expositivos. E eu quero já convidar você para a nossa próxima aula, onde nós trabalharemos alguns tipos de uso do Antigo Testamento pelos autores do Novo Testamento. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.